Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos para a live do Petit Jornal. Salve, salve. Vamos chegando, gente. Olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Salve, salve. Cheguem mais aqui para a live do Petit Jornal, live noturna do Petit Jornal. Começamos já em instantes. Eu acho que está tudo funcionando direitinho para a gente começar. Boa noite, gente. Boa noite. Olá, E aí, como Doc? vai? Tudo Beleza? bem? Tranquilo. Satisfação Toda revê-lo. minha. Ah, Satisfação toda minha. que alegria, hein, Tanguy? Que alegria que vamos para nossa live. A partir de quarta-feira que vem, Tanguy, a gente faz live 10 da noite, para Ó, você ficar mais cara, tranquilinho. está tarde até pra mim. Vou te contar uma coisa. Eu Olha sou uma aí, tá pessoa, eu sou vendo? uma pessoa noturna. A porra, 11 da noite tá foda, hein? Tá brabo. Mas semana que vem, nas quartas-feiras, a gente volta pro horário de 10 horas. 10 Maravilha. da noite. Perfeito. Como é, pessoal, o que que o pessoal falou aí já, Daniel? O pessoal já te O chamou de pessoal tá, bigode, achei o pessoal legal. tá chegando, gente. O pessoal tá chegando, tá chegando. Olha aí, um monte de Ah, tá... gente. Tem que colocar aqui a mensagem dos selos, né? Deixa eu É colocar aqui, isso. peraí. Hoje é 346, rapaz? 347. 347. Número Ah, 347. ó, Adriana, Tatiane, Luísa, Judici. A Luísa continua querendo saber do Tremoço, Daniel. Luísa, não faz isso não, cara, porque ele começa a falar do Tremoço, são 6 dias falando do Tremoço. Vamos mudar de assunto. Pô, O tremoço é que bom mais? demais, gente. Cíntia. Olha lá, começou. Tremoço é coisa boa demais. Ó, Bruna reclamando do horário também. É isso, Bruno. Porque o Daniel fica nesse negócio de trabalhar. Aí você pergunta, o oligarca ficou milionário, foi trabalhando? Foi fazendo amizade, Não foi, entendeu? né? Foi alimentando ali boas relações, sabe? Um network e tal. O Daniel quer trabalhar para ficar rico, não tem Network condição. com o governo, né? Pois é, exatamente. Ó, Olha aí. Maria Cristinaldi, é isso? Maria Cristinaldi. Muito obrigado, Quer saber Maria. do Obrigado. álbum da Copa. Eu tô esperando o Daniel se manifestar sobre Repetira, que é uma delícia de Ô, Repetira já para rapaz. ele, até agora nada. Eu tenho que me acertar em relação a isso. Semana muito puxada, Tang, mas faremos uma Semana troca puxado, Daniel. Pelo amor de pesada, né, Deus. cara? Semana pesada. Mas faremos uma troca de repetidas ainda essa semana. Então, beleza. Live da figurinha. Eu não vou fazer, não. O Daniel tá animado para fazer live de figurinha aí, mas eu não tô afim, não. Aí vai ter que me convencer. Ah, Tanque, vamos fazer uma live de figurinha, cara? Porra, isso é coisa boa. A gente avaliando as figurinhas, analisando a qualidade do álbum. Acho que seria uma boa, rapaz. Acho que Ficar pode dar fazendo bom. anúncio de graça para empresa italiana, Daniel. Porra, pelo Ah, amor de empresa Deus, cara. italiana, né, cara? É, Verdade. Olha exatamente. aí. A Sinara, cara, disse que você com barba, sem barba, aliás, você parece ter menos de 30 anos. Mas aí você bota barba e parece a idade que você tem mesmo, que é 58. Mas eu Então, tenho menos de 30 anos, né? Eu tenho menos de 30 anos no caso, então eu pareço igual nos dois casos, é isso que ela tá querendo entendi. dizer, Não, Daniel. né? Sem barba você parece ter menos de 30. Com Ah, barba você entendi. parece um idoso. O Mas velho eu, do mas eu Restelo sou um mesmo. idoso, rapaz. Eu sou um idoso. Pelo menos eu tenho uma alma idosa. Isso eu tenho, né, cara? Eu sou Entendi. uma pessoa que tem uma alma idosa, que tem aí realmente essa maneira de enxergar a vida envelhecida, digamos assim. Isso. O bigode mais charmoso do Brasil. Olha aí, tá Tá vendo? forçado, hein? Caramba. Tá vendo, Tagui? Tá Ó, a vendo, Tagui? É Panini podia isso. patrocinar lá. Alô, Panini! Alô, 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 Panini! Panini. É Marquem isso a aí. Panini aí, gente. Marquem a Panini aí. Mas o problema é se eles vierem conversando italiano, rapaz. A gente bota Ah, no. isso aí a gente se vira, velho. Pelo A amor gente de se Deus. vira, né? A gente se Se vira com vira. Que eles. isso? Isso aí é Pô, moleza pra nós. patrocina a nossa live aí, ô Panini. Que aí a É gente isso. fica aqui falando de figurinha, a gente Ih, fala pra da história caramba. das figurinhas. Vou pegar meus álbuns da Copa de 90, da Copa de 94, para analisar, comparar. Uma coisa boa, Tanguy. Você tem álbum da Copa de 90, cara? Eu tenho, cara. Eu Caralho, muito tenho. velho. Daniel, Sim, Daniel sim. colecionava figurinha de Fórmula 1, que eu nunca vi coisa mais sem graça do que Fórmula Pô, 1. com a boa demais, cara. Insuportável. Você cancelar, agora eu falar isso. Fórmula O 1 é um meu, negócio meu insuportável, um preferido autorama de tamanho grande. é o Insuportável. álbum Daniel da, gosta de colecionar figurinha. é o álbum da temporada 89, que é o meu preferido. Álbum bom demais, rapaz.
Só gente boa lá correndo. Qual é boa? Qual é O boa? pessoal na escola, o pessoal pela sua colecionava figurinha de Fórmula 1? Não Lógico que colecionava. sim, lógico que sim, não lembro, mas devia colecionar, devia se colecionar, sem dúvida alguma. Quando eu era criança, né, na escola, tinha figurinha de carro. Esse aqui é o Figurinha de carro? Escort. É, cara, esse aqui é o Escort. Escort, caralho, esse é muito cabeça de país que não era aberto para carro estrangeiro. Esse aqui é um Escort. Essa Olha aqui é que coisa a figurinha maravilhosa. do Escort. Caralho, que Cara, loucura, cara. Ele leva molecada na escola trocando figurinha, porra, de Opala. Esse aqui é um Opala. Caralho, sendo que que você já, loucura. sendo que você já tinha freio ABS pelo mundo, já tinha airbag, e o Brasil andando de Opala ainda e cinto abdominal, cara. É um negócio assim. Pois é, a molecada colecionando álbum de figurinha. Eu tenho a impressão que quando a gente era criança tinha mais álbum de figurinha, cara. Acho que sem internet, né? Assim, a diversão era mais álbum. Eu colecionei muito álbum de figurinha, dei muito prejuízo pros meus pais, cara, mas muito. Eu me indigava todo dia porra, uma notinha qualquer lá que me desse pra comprar 10 pacotinhos de figurinha. Pô, cara, e os adultos nessa época eram sádicos, né? Porque eles compravam 2 pacotinhos, três 3 pacotes, pacotinhos. é isso. Pô, cara, pô, compra coisa decente aí, gente. Lá em Compra casa, sabe o 20. que eu fazia, cara? O que eu fazia lá em casa? Sobrava Olha, moeda. Fonseca Samuel comprou um selo, obrigado. Fonseca Obrigado, Samuel. Fonseca. Tinha lá em casa tinha moedinha, assim, sabe, uma moedinha que fica em cima da mesa, fica no móvel e tal. Eu amarrava com Durex, a quantidade certinha para comprar um pacotinho. Assim. Um pacotinho tinha lá o Durexzinho com 19 moedas para comprar um pacotinho. Era isso. Ó, meu Pô, amigo cara. Fernando Paiva tá aí, ó. É mala, mas é meu amigo. Tá aí, ó, apoiador do Petit Jornal. Ah, obrigado, Fernando. Obrigado, não, que ele não comprou selo, não. Não agradece, não. Tira o agradecimento. Ele não comprou Ah, selo, tiro o não. agradecimento. Obrigado, Não, não, porra, Fernando. agradecer, Daniel. Obrigado, obrigado nada. Fernando, nada. Obrigado, porra nenhuma. Ana Del Ana Del Monte, Monte. aí sim, aí se agradece, Daniel. Comprou Obrigado, selo, muito Ana. obrigado. Muito obrigado, Ana Del Monte. Ô, É, Tanguy, o vamos Ariel, o começar, Ariel tá dizendo rapaz. que a gente tá. Ah, comprou selo. Ah, olha Agora aí. agradece, Tá Daniel. vendo? Agora pode agradecer. Fernando, É agora eu isso. te agradeço, É Fernando. Muito isso. É obrigado. isso. O Ariel tá dizendo que a gente tá enrolando para não começar a aula. Não, não, gente. É para dar aquela aquecida. Aquecida na voz, É isso. aquecida nas pessoas que estão chegando, E reúne um uma leve público um pouco enrolada maior. também. Uma leve Também enrolada, né? tem. Porque, É. pô, porque quem não gosta de enrolar? Tem que É enrolar bom, né, isso. rapaz? É Pô, isso. enrola é bom demais. Trabalhar cansa muito, cara. Dá muito trabalho trabalhar. Não é legal, não. Então vamos começar. Vambora. Gravando aqui, Daniel. Olá, Eita. falhou. Olá, gente. Não, falhou de novo. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 347. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 8 minutos da quarta-feira, 31 de agosto. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel, para mais um dia de cobertura sobre a política internacional, sobre a economia do dia de hoje. 347 episódios, mais um número inteiro e primo dessa vez também. E também é um número Importante real, fazer a Tanguy. menção. E o número real, porra, é um número cheio de E também qualificações, é um cara, não número é? racional, Tanguy. É racional Racional também. também. Exatamente, ele Importante racionaliza bem as destacar. coisas. É isso. E racional também, Daniel, é o general alemão, o senhor Eberhard Zorn, que vem a ser, Daniel, o militar mais ranqueado do país, o militar com mais alta patente na Alemanha. Ele é também inspetor-geral do Exército Alemão. E hoje ele deu uma declaração, Daniel, que pegou muita gente surpresa, porque já tem algum tempo que vem se falando, muito na imprensa europeia, que tem meio que um clima. Isso na imprensa britânica, principalmente, acontece bastante. Quer dizer que o tempo todo que a Rússia está nas últimas. Assim, o exército russo chegou no limite, agora não vai mais. O próprio governo britânico faz muito isso, né? Todos os relatórios britânicos dão conta de que a Ucrânia está um passo de ganhar a guerra, que não tem muito para onde correr e tal. E hoje esse general alemão, mais uma vez, general Eberhard Zorn, o que ele disse é o seguinte: muito cuidado para não haver uma subestimação da capacidade do exército russo. E o que ele disse é: o exército russo tem capacidade de abrir uma segunda frente de guerra se for necessário. O que ele disse é: a Rússia tem uma marinha que ainda não foi deslocada em peso para o cenário na guerra com a Ucrânia. Então, esse é um ponto importante. Então, se tiver que
levar forças navais para algum outro cenário, a Rússia tem capacidade para tal. E a Força Aérea Russa foi muito usada no início da guerra. Você lembra, Daniel? A gente comentou muito sobre isso na época, né? De dominar os céus na Ucrânia, mas depois parou de ser usado. A Ucrânia conseguiu mais ou menos equilibrar ali o jogo e a Rússia percebeu que isso tinha deixado de ser uma estratégia muito importante, enfim, que fizesse uma grande diferença. Então a Força Aérea Russa também tem um potencial significativo para ser empregada, enfim, em outros cenários de guerra, caso seja necessário. Ele faz esse alerta, Daniel, porque é comum que a gente ouça na Europa a ideia de que, olha, agora que a Rússia está envolvida na guerra na Ucrânia, a gente pode ficar tranquilo porque a Rússia não vai se envolver em outros cenários de conflito. E o que o senhor Zorn está dizendo, né, o general alemão, o senhor Zorn está dizendo, não é exatamente assim. A Rússia ainda tem reservas consideráveis, é um país que tem muita capacidade de expandir as suas operações militares regionalmente e que é um erro pensar de forma diferente. O que ele diz é, os ataques na Ucrânia, isso aqui a gente vem ouvindo muito também, Daniel, muita gente pergunta, vem cá, a guerra na Ucrânia acabou? Como é que é? A guerra na Ucrânia está longe de ter acabado. A Rússia conseguiu avanços muito rápidos no início da guerra e, naturalmente, diminuiu. Você não consegue manter aquele ritmo, aquela pressão que a Rússia manteve na Ucrânia durante muitos meses, mas que a Rússia segue avançando. Ela vem mantendo, portanto, uma certa constância nos seus avanços. Então fica aí o alerta, né? Muita gente ouço até hoje falar, vem cá, poxa, eu acho que a Rússia se meteu num atoleiro e tal. Naturalmente, não é a guerra dos sonhos da Rússia, mas, de novo, né, o militar mais bem ranqueado da Alemanha está olhando para o cenário da guerra com muito mais cautela do que vem sendo comum em outras situações, principalmente na imprensa. E destaco aqui, mais uma vez, o governo britânico. Né? O governo britânico olha com otimismo, às vezes, que parece excessivo ao olhar para o tamanho da derrocada, né, que eles avaliam no exército russo nesse momento, Daniel. E claro que também o exército ucraniano aumentou muito o seu poder de fogo, né, com todo o recebimento de armas e Claro. auxílios, principalmente dos europeus e dos americanos. Isso também causa ali algum equilíbrio do ponto de vista militar. Agora, claro, a Rússia me parece ter muita bala na agulha ainda, muita capacidade de fogo, exatamente como foi referenciado por esse militar. Agora, Tanguy, eu queria destacar aqui que o Putin se pronunciou sobre o falecimento do Gorbachev. Nós falamos do Gorbachev ontem aqui no nosso bate-papo e o Vladimir Putin acabou soltando ali palavras em tom elogioso ao ex-líder da União Soviética. Ele destacou que o Gorbachev teve uma enorme influência no curso da história global, que também liderou o nosso país por um período de mudanças difíceis e dramáticas e desafios substanciais de política externa e econômica e social. Política externa, econômica e social. E eu achei interessante que ele liderou nosso país, porque na prática o Gorbachev foi líder da União Soviética. Ele não foi líder da Rússia, e me parece que talvez não seja um acaso quando você mistura um pouco essas duas questões. Lembrando sempre que o Putin sempre foi muito cuidadoso ao falar do Gorbachev em público, mas também fazia críticas ao que ele classificava como a maior catástrofe geopolítica do século, que foi justamente o desmoronamento da União Soviética. Ele criticava sempre o desmoronamento da União Soviética, mas sem necessariamente colocar isso na conta do Gorbachev. E Sem nem do dizer Yeltsin, que... né? E nem do Yeltsin. Ele era aliado do Yeltsin. Aliás, ele deve a sua carreira política ao Yeltsin, né? O Yeltsin que o projetou, o Yeltsin é que trouxe ele realmente para o governo, ele foi o sucessor do Yeltsin, ele protegeu o Yeltsin enquanto o Yeltsin esteve vivo, o Yeltsin que tinha lá um monte de problemas judiciais, uma série de esquemas no mínimo estranhos, e o Vladimir Putin manteve ali a sua palavra e protegeu o Boris Yeltsin até o final da vida. Mas o Putin ele tomou sempre esse cuidado ao longo do tempo e hoje me parece que ele manteve esse padrão. Ele critica muito o colapso da União Soviética, critica muito a fragilização soviética e todo aquele desmembramento, mas sem colocar isso na conta do Gorbachev, respeitando a figura histórica que o Gorbachev representava, e uma vez mais ele fez isso no dia de hoje, Tanguy. Beleza. Daniel, eu queria te dizer que o mundo dá voltas, muitas voltas,
aliás, acompanhando por meio desse podcast aqui há 6 anos, de maneira, né, bem mais pormenorizada do que o normal, para fazer as pausas aqui, a gente já sabe disso. Mas hoje a gente tem uma notícia que mostrou isso com clareza. Quem apresentou hoje, Daniel, uma possibilidade de intermediação de uma iniciativa de paz entre Rússia e Ucrânia foi o Irã. O Irã, Daniel, desde o início da guerra, desde lá do fim de fevereiro, vem se colocando como intermediário nos contatos entre Rússia e Ucrânia. É um país que tem uma relação bastante próxima à Rússia, não tem relações ruins com a Ucrânia, então consegue manter ali uma base de diálogo. Então, não foi uma vez, nem duas, nem três, que o Irã ajudou a transmitir mensagem de uma parte à outra, ajudou a tentar fazer um certo diálogo, uma intermediação e tal. E hoje, o chanceler iraniano, a ministra das Relações Exteriores, o senhor Hossein Amirabdollahian, né, isso é um trava-línguas, não é o nome do camarada, entregou para o Sergei Lavrov, em Moscou, um documento chamado Iniciativa de Paz. E aí, Daniel, ficou um mistério no ar, porque o chanceler iraniano disse o seguinte: olha, essa iniciativa de paz que eu estou apresentando não é uma iniciativa formulada pelo Irã. Eu sou apenas o intermediário. Aí fica a pergunta: tá, mas se você é apenas o intermediário, quem foi que formulou? E o que o chanceler iraniano disse foi formulada por um líder europeu. Ninguém sabe quem é, isso não foi divulgado, mas me chamou a atenção o fato de que o Irã, que é um país que tem relações muito difíceis com o país da Europa Ocidental, naturalmente não tem nem relações diplomáticas com os Estados Unidos e tudo, foi considerado um bom portador de uma proposta de uma iniciativa de paz formulada por, aspas, um líder europeu para a Rússia. Vou deixar aí para o pessoal alimentar a sua imaginação. Quem pode ter sido esse líder europeu? Pode ser, de repente, um Macron. Macron cansou de ligar e, de repente, mandou aí um garoto de recado. Pô, se eu falar aí alguma coisa, porra, vem o Petit Jornal pegar no meu pé, não quero. Ô, Irã, manda esse recado aí, pode ter sido. Pode ser o próprio Zelensky, sou um líder europeu, mandou lá. Então, vou deixar aí para o pessoal Agora, pode ser um alimentar. blefe também, né, Tanguy? Pode ser Pode que não tenha ser. líder europeu nenhum. Reviravolta, hein? A gente já falou da reviravolta da Polônia dominando ali a Ucrânia toda, né? Acabar o negócio ali e tá a Polônia invadindo a Rússia, sei lá. Outra possibilidade, a iniciativa de paz é apresentada, a baita iniciativa de paz, e consegue estabelecer a estabilidade na região e a estabilidade mundial. E aí vai ser divulgado, Daniel, que quem fez essa proposta foi o Irã. Imagina a cara dos Estados Unidos. Que Porra, isso loucura, aí seria hein? uma baita de uma reviravolta. Pois é. Então vou deixar aí, Daniel, no ar, quem é que pode ter entregue a cartinha para o Irã e entregar lá para o Sergei Lavrov, mas o fato é que o chanceler iraniano entregou a iniciativa de paz para o Sergei Lavrov hoje na capital russa. Ô, Tanguy, a gente vinha acompanhando aqui a novela dentro da União Europeia a respeito dos vistos, né, das autorizações de viagem para os cidadãos russos. Havia ali um cabo de guerra, de um lado países como a Polônia, também os países bálticos, querendo proibir completamente a entrada de cidadãos russos dentro da União Europeia, e outros países mais dependentes do turismo, como é o caso da Grécia, ou mesmo países líderes do bloco europeu, Alemanha e França, dizendo: não, veja bem, acho que não é por aí, imagina, essa é uma medida muito dura, vai trazer aí alguns transtornos. Pois bem, a União Europeia anunciou no dia de hoje que chegou a um acordo, e o acordo foi salomônico, digamos assim. O Josep Borrell, que é o responsável, o chefe da política externa do bloco, destacou que a partir de agora vai ficar mais caro e difícil para os turistas russos viajarem para a União Europeia, e que isso vai reduzir significativamente os novos vistos emitidos pelos Estados-membros e vai diminuir também de maneira muito expressiva o número de europeus, ou melhor, de russos viajando e circulando pela União Europeia. É interessante que ele também destacou que os russos circulando dentro da União Europeia havia se tornado um risco de segurança para o continente, Tanguy. Olha que declaração, no mínimo, forte, né? Você dizer que turistas russos circulando pela União Europeia é algo que pode trazer algum tipo de risco de segurança para o bloco. O fato é que agora nós continuamos a ter a autorização por parte da União Europeia para a visita de turistas russos, só que vai ficar mais difícil e mais caro, e assim você tenta ali
salomonicamente, agradar todo mundo. Olha, estou dificultando, então Polônia, Lituânia, Letônia, para de encher o saco, já estou restringindo aqui a entrada de turistas russos e, ao mesmo tempo, diz lá para a Grécia, para o Chipre, ó, também não enche o saco aqui, continuo deixando os turistas russos entrarem, se eles quiserem visitar o país de vocês, deixarem grana, tá tudo bem também, e assim você tenta equilibrar um pouco essas pressões dentro do bloco europeu, que têm sido muito significativas ao longo desses últimos meses. Daniel, eu queria trazer de volta para a nossa pauta aqui o Iraque e destacar que vida difícil política desse país, né? A gente está falando sobre um país que, se a gente nem quiser voltar tanto assim na história, a gente vai lembrar que teve uma guerra Irã-Iraque de 80 a 88, uma guerra duríssima para o país, já no início da década de 90, Guerra do Golfo. Em 2003 foi invadido pelos Estados Unidos, teve uma guerra civil, né, nos anos que seguiram a invasão norte-americana ao Iraque, enfrentou Estado Islâmico, né, também dando seu território. E agora, Daniel, existe um risco cada vez maior de mais uma guerra civil no Iraque. A situação iraquiana é muito difícil nesse momento. E uma guerra também com características novas, Daniel. A guerra civil que pode eclodir, enfim, a gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal passo a passo também, é a possibilidade de você ter uma guerra entre xiitas, né? Xiitas contra xiitas. Enfim, eu trouxe aqui a pauta anteontem, né, na segunda-feira, portanto, no episódio 245, que a gente tinha uma situação muito difícil pelo fato de que em outubro para novembro do ano passado a gente teve uma eleição no Iraque. Essa eleição deu maioria, né, na verdade deu a maior bancada para um grupo que é anti-americano e anti-Irã, né? Lembrando que o Irã tem uma influência política muito grande no país, que é um grupo liderado por um clérigo xiita chamado Muqtada al-Sadr. Só que ele consegue a maior bancada, só que ele não consegue formar governo. E desde então, portanto, o país ele vive um clima de absoluta indecisão. São 10 meses sem que haja um governo. O Muqtada al-Sadr ele tenta compor o governo de diversas maneiras, ninguém quer ceder para ele. E, portanto, essa semana agora, ele anunciou que ia abandonar a política do país. Saiu a conta hoje, Daniel, é a 7ª vez que ele anuncia isso desde 2013. Eu não sei, Daniel, eu acho que perde um pouco da credibilidade. Tá? De 2003 para cá, é a 7ª vez que ele diz, ó, não quero mais saber de política, tô fora, vou embora. E isso levou, portanto, a uma onda de violência no país. Os chamados sadristas, né, são os seguidores dele, os militantes dele, invadiram a Zona Verde. A gente já teve mais de 700 feridos, dezenas de pessoas já morreram nessas manifestações. Em grande medida, a avaliação que vem sendo feita, Daniel, é que o Muqtada al-Sadr, de novo, esse clérigo, está poder. Ele quer demonstrar a capacidade de mandar, de comandar de forma perfeita essa população, né? Enfim, seus militantes. Tanto é que, de uma hora para outra, esses militantes saíram da Zona Verde. Por quê? Porque ele mandou. Então, entraram lá no momento que ele mandou e simplesmente saíram assim que ele ordenou a sua saída. Isso vem levando, portanto, ao aumento das tensões com grupos iraquianos pró-Irã. Então, o nível de tensão é gigantesco nesse momento e vem sendo dito, portanto, cada vez mais que existe a possibilidade de uma guerra civil entre grupos xiitas em meio a esse vácuo político no país. Lembrando, o Iraque é um país cuja população é majoritariamente xiita, 61% da população iraquiana é xiita, ou seja, uma guerra civil entre xiitas envolve um percentual muito grande da população. Naturalmente, você tem minorias sunitas e curdas também, muito relevantes, mas que acabam se alinhando ora a um lado, ora a outro, enfim, mas, de fato, a maior parte, mais da metade da população é xiita. Então, uma situação muito complicada, lembrando, um país muito fundamental para a estabilidade do Oriente Médio. É um país que, de novo, tem uma ligação muito forte com o Irã, tem uma ligação forte com os Estados Unidos, tem populações curdas, é um país que é um grande produtor de petróleo, é um país que está bem no meio, né, do Oriente Médio, é um país onde você tem um risco muito grande de volta do Estado Islâmico, então é sempre um país a se prestar muita atenção, muito difícil, muito delicada a situação no Iraque nesse momento, Daniel. Ô, Tanguy, temos aqui um candidato para o troféu Sejura de hoje. É o senhor Dante Sica, economista e ex-ministro argentino. Ele foi ministro da Produção e Trabalho durante o governo do Maurício Macri. No atual momento, ele é assessor econômico da senhora Patrícia Bullrich, que é possível candidata à presidência no próximo ano.
E ele soltou aqui uma frase complexa, achei que é de profundidade significativa. Ele destacou o seguinte, ó, a Argentina terá um ano econômico muito difícil até as eleições. É basicamente algo que pode ser dito em qualquer ano eleitoral na Argentina. Qualquer Qualquer um. ano da história da Argentina. Qualquer um. Pega Qualquer ano aí da e história da tá Argentina. valendo. Agora, para não dizer que nós apenas pegamos no pé do seu Sica, temos também ali uma análise que ele faz que tem dois cenários. Né? O primeiro cenário, que é o cenário otimista, tá? O cenário bom. Né? A Argentina fica ali com uma inflação de 90% ao ano, a economia passa por uma forte desaceleração do seu crescimento econômico e a tendência vai se mantendo ali mais ou menos, até a eleição. Esse é o cenário bom, esse é o cenário em que as coisas estão correndo um pouco melhor. E existe o cenário pessimista, que no cenário pessimista, segundo ele, acontece uma desvalorização cambial descontrolada, aí a inflação aumenta ainda mais, a recessão aumenta ainda mais, e eventualmente a Argentina entra num cenário de crise da dívida, onde o país não consegue mais honrar os seus compromissos. Enfim, Tanguy, seu Zika está aí tentando se cacifar, tentando voltar para o ministério. Ele seria aí potencialmente o ministro da Economia num eventual governo da Patrícia Bullrich, e com isso ele está mostrando aí a sua sofisticação de análise e os cenários que a economia argentina pode experimentar ao longo do próximo ano até o processo eleitoral. Não é uma análise para qualquer um, não, viu? Tem um nível de uma série de camadas aí nessa análise, que é de fazer inveja a qualquer podcast brasileiro por aí. Daniel, quero saber sobre turista na Europa. Parece que o pessoal voltou a turistar, voltou a viajar. Aí eu tenho certeza que você vai dar um jeito. Quer ver? Eu vou fazer uma aposta com os ouvintes. Vai dar um jeito de colocar Portugal no negócio. Tem certeza. Vai lá, Daniel, só para saber o que vai rolar aqui. Vai rolar Portugal ou não vai ter? Ou tem que talvez role, enfim, em função dos dados e do noticiário, né? Claro. Conforme Aham. as informações vão aparecendo, a gente tem que relatar aqui no Petit A Jornal. verdade, apenas a A verdade. verdade, a verdade. Agora, olhando os dados de turismo, está me chamando a atenção que a Europa está virando cada vez mais balneário, né, cara? Balneário, lugar para passear, né? Indústria não tem muito, né? Serviços também mais ou menos. Agora, para passear tem, né? Para passear, para fazer compras, para ir a restaurante, para visitar museu. É claro que aqui existe uma provocação, mas existe também um certo fundo de verdade. A economia europeia tem se tornado cada vez mais dependente do turismo e menos dependente de setores, digamos assim, mais tradicionais. Mas a notícia, e que efetivamente merece ser analisada, é que o turismo está voltando com muita. Engasguei aqui. O turismo está voltando com muita força na Europa, particularmente na França e em Portugal, e os dois países já apresentam dados melhores até do que o período pré-pandemia. No caso da França, em particular, foram 10% a mais de turistas neste verão de 2021, ou melhor, de 2022, em comparação com o mesmo período de 2019. A gente está falando de uma França, Tanguy, que hoje já depende em algo em torno de 8% do PIB, algo em torno de 8% do PIB francês já é turismo. A França, que recebe aí um contingente de turistas sempre muito representativo. No caso de Portugal, existe aí um recorde nesse verão, foi batido o recorde de 2019, então o país bateu o seu próprio recorde em turistas durante esse verão, e no caso português, 15% do PIB já é turismo. Isso é muita coisa, quer dizer, você passa a ter realmente uma indústria muito representativa. É claro que quando a gente está falando no turismo europeu, tem um elemento que facilita. Você tem turistas ali indo da Espanha para Portugal, da Itália para a França, da França para o Reino Unido, do Reino Unido para a Suécia. É tudo muito perto e são pessoas com alto poder de compra, e isso acaba também gerando um impacto significativo sobre o turismo. Mas, de qualquer maneira, chama atenção como a Europa está se tornando cada vez mais dependente do turismo. Eu destaco isso porque turismo, no passado, sempre foi sinônimo, país dependente do turismo, algo que não é muito desenvolvido. O país não tem muita alternativa, não tem muita competitividade, então vive de turismo, é o que dá para ser. E a Europa tem se tornado crescentemente dependente desse segmento ao longo dos últimos anos, Tanguy.
e com a perda de competitividade, ainda mais dentro de um contexto onde a energia fica cara, onde a Europa não tem o mesmo dinamismo que tinha no passado, a tendência é que esse processo se aprofunde ao longo dos próximos anos. O professor Daniel Souza, podemos falar de Polônia? Ah, por favor, vamos nessa. Daniel, a Polônia está pedindo recibo para conseguir reembolso. Como Sabe assim, aquele cara? recibão? É, você está Pós de trabalhando. Aí renda? você. Não, 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 não. Você está trabalhando e você pega o seu táxi. Aí você pega o recibo e vai pedir o reembolso na firma, né? Lá na tesouraria da firma. A Polônia está fazendo a mesma coisa, Daniel, para pedir reembolso da União Europeia pela ajuda militar que ela está dando para a Ucrânia. Se liga no argumento. Aconteceu hoje uma reunião de ministros da defesa da União Europeia em Praga, na República Tcheca. E a ideia que a Polônia levantou foi o seguinte: olha, existe na União Europeia um negócio chamado Iniciativa de Paz da Europa, que é um fundo que a União Europeia criou, basicamente para tentar ajudar em situações de necessidade de estabilização. É de algum lugar, então você precisa fazer uma vaquinha ali para conseguir uns armamentos, para conseguir, né, comprar umas armas e tal, para estabilizar alguma coisa que seja necessária. E você faz uma vaquinha, portanto, e dá a grana lá para quem precisar para questões relacionadas a investimentos militares, a gastos militares. Só que a Polônia disse: olha, esse fundo é muito pequeno, são 5 bilhões de dólares ao longo dos últimos 7 anos. Por quê? Porque era para tempos de paz. Só que não estamos mais em tempos de paz. Estamos no momento de guerra e a União Europeia tem todo o dever de ajudar a Ucrânia. Logo, esse fundo deveria ser aumentado. Argumento 1. Daniel, se o fundo vai ser aumentado, está na hora de começar a ressarcir a galera que ofereceu ajuda para a Ucrânia no momento em que o fundo era pequeno. Logo, o que a Polônia está pedindo é aumentem o fundo para gastos militares da União Europeia e já aproveita e deixa com o pai aqui uma grana, porque a Polônia gastou uma grana mandando dinheiro para a Ucrânia e eu quero reembolso. Então pediu um recibo, Daniel. Você me vê uma bazuca aqui, dá o recibo, por favor, que eu vou pedir o reembolso. Então, não interessa de onde veio a arma, pode ser arma de dentro da União Europeia, pode ser arma comprada de fora, arma comprada de sei lá de onde, mas a Polônia está pegando o recibo para pedir reembolso da União Europeia. Só para lembrar, Daniel, é aquela Polônia lá, tá? Aquela Polônia lá que está em rota de colisão com a União Europeia, que não quer nem olhar na cara da Ursula von der Leyen, que acha que está todo mundo que tentando roubar a Polônia, que a Polônia está sendo prejudicada. E ontem, né, eu trouxe aqui o Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro polonês, foi lá para a França, encontrou com Macron e disse que é um absurdo que apenas 2 países sejam sancionados pela União Europeia, que são a Rússia por causa da guerra e a Polônia, Daniel, porque a Polônia está tentando fazer o trabalho bem feito. É essa Polônia, Daniel, que está pedindo reembolso pela ajuda que ela está dando para a Ucrânia. A Polônia é maravilhosa, assim, porque faz parte da alma polonesa. Ela não consegue ser diferente. Ela pede reembolso das armas que ela mandou para a Ucrânia. Agora, Tanguy, é importante lembrar que a Polônia é o país que mais recebe dinheiro da União Europeia versus o que paga, né? Todos os países europeus contribuem para a União Europeia e recebem de volta da União Europeia. E ninguém, eu disse ninguém, é mais superavitário nessa brincadeira do que a Polônia. Ou seja, a Polônia recebe muito mais do que envia para a União Europeia e não satisfeita briga com a União Europeia e não satisfeita quer reembolso pelo auxílio militar que está sendo conferido à Ucrânia, aquele auxílio militar que a gente achava que a Polônia estava fazendo de bom grado, que a Polônia estava fazendo de coração aberto, e no final das contas, a Polônia está apresentando os recibos. Né? Eu lembro, o pessoal não conhece, mas na época que eu, mais o professor Tanguy Bagdadi, rodávamos aí São Paulo, Brasília, para fazer viagens, para dar aula, Tanguy chegava lá com os recibos de táxi todo para receber reembolso. E tem que nem a Não, dona peraí. Polônia. Que nem a Peraí. dona Polônia Não, também. agora eu vou falar. Você abriu. Agora eu vou falar. Eu pegava táxi junto com o Daniel para ir para o aeroporto. Aí o Daniel falava assim: não, pega o recibo você aí, depois a gente racha. Tu dá metade aqui, você me dá metade. Por quê? Porque aí eu tinha trabalho de buscar reembolso. Aí isso aí o E Daniel tinha o não risco fala. de não, e tinha o risco de não receber o reembolso. Aí o calote ficava no Tanguy. A É gente já, isso. de maneira precavida, Não já era empurrou para isso. ele. Não era isso. A gente ia receber. A gente não sabia quando. Às vezes Ah, é demorava 6 meses verdade. para receber aquele taxizinho de R$ 30. Sim. Aí o Daniel fazia o quê? Deixava comigo, me dava R$ 15, esquecia aquele assunto e eu demorava 6 meses para receber o resto. Agora, Tanguy, podemos falar sobre oligarcas? Por favor, Daniel, solta a vinheta aí dos oligarcas.
Tanguy, o seu Alexei Navalny está completamente fora de controle. Aliás, ele está preso, a gente sabe, numa prisão de alta segurança na Rússia, ele que já sofreu ali uma tentativa de envenenamento, quer dizer, sofreu envenenamento, uma tentativa de assassinato. E o Navalny, ele está tweetando localmente. Quem tiver curiosidade, ele tem um perfil no Twitter em inglês e um perfil em russo. Peraí. Aparentemente, Tweetando localmente ou loucamente? loucamente, Ah, tá. loucamente, em grande profusão de Ah, sim. tweets, né? Muita coisa a dizer, muita coisa que ele tem a ofertar para essa rede social. Claro que existe aí a percepção de que isso está sendo feito pelos seus advogados, mas o fato é que desta vez, no dia de hoje, o Navalny acabou destacando que, olha, ele está denunciando na prática que apenas 46 dos 200 oligarcas russos no topo da lista da Forbes foram sancionados. Ele disse também, Tanguy, que ele odeia essa guerra e que ele está e que precisam ser que algo precisa ser feito para acabar com a guerra imediatamente. Ele disse também: não riam de mim, pois estou de volta solitária depois das últimas informações que eu divulguei ao mundo. Enfim, Tanguy, o seu Solitário, mas Navalny, solitário com Twitter? pois é, eu também fiquei um pouco em dúvida em relação ao gap nessa parte da história, mas o fato é que os tweets estão aparecendo, tem lá a carinha dele e tal, é a conta dele, mas ele está na solitária, ele postou no Twitter que ele está na solitária, mas certamente são os advogados dele que estão tweetando, tá, Gui? Advogados aí que o defendem nesse magnífico Estado de Direito que é o sistema russo. Maravilha. Daniel, vamos deixar aqui o agradecimento, né, pelo fato de que nós não estamos na Rússia, então a gente tem liberdade para agradecer nesse momento. Agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos prestigia, que ajuda divulgando o Petit Jornal, que compartilha, compartilha o Petit Jornal nas redes sociais. Isso para a gente faz uma diferença enorme, é muito gratificante ver isso acontecendo. E principalmente aos nossos apoiadores, pessoal que nos ajuda cotidianamente a manter o Petit Jornal. Muito obrigado para você. Se você já é apoiador, fica o nosso agradecimento de coração. Se você não é apoiador, você pode nos ajudar a se tornar um apoiador, entrar, portanto, aqui para fazer parte da bancada junto com a gente, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br ou olhando na descrição desse episódio. Lá tem todas as instruções de como apoiar o Petit Jornal. E eu não sei não, hein, Daniel? Tô achando que a Aurelo segue brincando com fogo. A Aurelo disse que setembro, já foi outubro, já foi julho, agora agosto, agora em setembro vai ser mantido o projeto Quebrar a Aurelo. Então, se você oferecer um novo apoio para o Petit Jornal pela Aurelo, tá? Acessa lá, orelo.cc/petit. Aliás, ouça a gente pelo Aurelo, porque isso faz uma diferença enorme para a gente também. Se você apoiar a gente pelo Aurelo, no primeiro mês, a Aurelo dobra o apoio. Então, para cada real que você colocar lá de apoio peticional, no primeiro mês, a Aurelo casa mais um. Se você botar um valor maneiro aí, se várias pessoas apoiarem, prejuízo da Aurelo, né? Felicidade peticional, prejuízo da Aurelo. Então, apoio o peticional. E queria deixar um abraço aqui também para o Gabriel Yuri, que vem me ajudando cotidianamente a fazer essa brilhante pauta do Petit Jornal, Daniel. Ô, Tanguy, fica também aqui o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, que é o sistema de streaming de atualidade do Petit, que tem cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Dá uma olhada no cardápio, está lá disponível no petitcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem cursos sobre Oriente Médio, aliás, tem 2 cursos sobre Oriente Médio, sobre tecnologia, sobre energia, sobre instituições, sobre Balcãs, sobre Argentina, sobre Rússia, sobre Estados Unidos, sobre Turquia. O que não faltam são cursos legais e conteúdo legal disponível no streaming do Petit Jornal, petitcursos.com.br. Tem aula toda terça-feira, às 21 horas, aberta a interação. E depois a gravação fica disponível na plataforma para todo mundo que assina o Petit Cursos, Tanguy. É isso, É né? isso. É isso. Amanhã a gente volta à grade do My News, né? Então, toda quinta-feira a gente faz o nosso episódio, né? O nosso bate-papo lá no My News. Na semana passada a gente fez no Instagram do Petit Jornal, porque teve sabatina do Jornal Nacional. A sabatina foi do Lula, semana passada, se eu não me engano.
Então, nessa quinta-feira agora, como não tem sabatina, não tem debate, não tem nada, volta o Petit Jornal para a grade do My News. Assistam a transmissão ao vivo. Pô, isso para a gente também é um prazer enorme lá no My News, 21 horas dessa quinta-feira, dia 1º de setembro. Daniel, um abraço. Amanhã estamos lá. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau, gente. Pronto, tá feito aqui, rapaz. Coisa boa. É isso. 21 horas. Falei 21 horas, falei? Falei certo. Falei. Falou 21 horas, sim. Ah, beleza. A Lali Guardi está Rapaz, dizendo que está viciado em petites. Obrigado, que obrigado, bom, Lali, pelo obrigado. prestígio. Valeu demaisão. Divulguem, gente, divulguem o Petit, mandem no grupo da família, manda para aquela pessoa que você gosta, manda para aquela pessoa que você não gosta. Se o cara Né, for TV? bolsonarista, você fala assim, ó, isso aqui é um conteúdo nacionalista, porra, patriota. Se o cara for de esquerda, for Lula, você fala, cara, esse conteúdo aqui é Lula ali. Se for do Ciro, você diz que tem um projeto de desenvolvimento que a gente fala aqui e que, porra, é muito bom. Se o cara gostar do Daciolo, você fala que, porra, a gente é fé em Deus pra cacete. Pô, divulga, gente. Tudo Ajuda encaixa, a gente. né, cara? Tudo encaixa. Aí a gente confia na lábia de você. Porque até o cara perceber que não é, de repente ele já está envolvido. De repente o E cara, já porra, curtiu. já gostou. Já curtiu, exatamente. É isso. Ele percebeu, já curtiu, já era. É isso. Pô, a galera comprou selo aqui durante a live, Daniel. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ó. O Renan Schieber comprou selo. Muito obrigado. Quem mais? Quem mais? Pô, enquanto eu tô vendo aqui os agradecimentos, gente, o Daniel tá editando o podcast ali. Ele não, Eu tô porra, mesmo, não tem cara. limite. Já Ó, tô eu sei começando, disso. gente. Já tô começando aqui a PFN edição já. Lourenço comprou selo também, muito obrigado. Cíntia Echel comprou selo, 2 selos. Mário Galinatti comprou selo também, muito obrigado pro Mário. Ana Luísa Martins, pô, Ana Luísa Martins me mandou um monte de figurinha aí, cara. Obrigado demais pra Ana Luísa. Ainda comprou selo, obrigado demais. Fernando Paiva, a partir daqui a gente já agradeceu. Gente, muito obrigado. Amanhã estamos de volta. Um beijo. Tchau, tchau, Até a gente. próxima, gente. Valeu.